Queridos, a graça e a paz do Senhor, amém? Eu estou aqui como se fosse a primeira vez que eu fosse pregar, irmãos. Coração disparado, porque desde que o pastor Jair falou assim, olha, você está com dia 27 e você que vai trazer a palavra. Eu começo a orar, Senhor, que o Senhor fale comigo e que o Senhor fale com a tua igreja. Mas aí Deus colocou um texto desde o começo, que Deus começou, eu falo assim, Senhor, o Senhor quer só falar comigo, Senhor? E aquilo começa a marcar a nossa vida. Talvez Deus tenha falado só comigo, mas como Hebreus 13, 17 diz assim, vou ler na Bíblia judaica, diz assim, obedeçam aos seus líderes e se submetam a eles, porque eles cuidam da vida de vocês como quem devem prestar contas. Portanto, tornem sua tarefa uma alegria e não um sofrimento, porque isso não lhes trará nenhum proveito. Então, queridos, como a palavra de Deus diz que a gente deve apresentar a Deus a vida de vocês, a gente tem responsabilidade diante de Deus. Por isso eu não vou ficar com a palavra que Deus falou só comigo. E que se ela servir só para aqui nesta noite, a minha missão está cumprida. Portanto, se ela não falar o teu coração, não julgue. Mas saiba que a palavra quando é lançada pelo Senhor, e eu creio porque tenho orado todos esses dias, para que a palavra do Senhor realmente fale segundo a nossa necessidade, a necessidade da igreja. Amém? E queridos, nós temos visto nesses últimos dias que Deus tem falado, tem muitas vozes proféticas dizendo da volta de Jesus, dizendo que Jesus está às portas. E esses dias um pastor, um amigo nosso, o pastor Carlos, que muitos conhecem aqui, ele me mandou uma visão, eu não vou contar a visão porque eu não sei a visão completa, mas ele ficou angustiado com aquilo e tal. E a última coisa que Deus falava para ele, falava assim, alerta a minha igreja, que Jesus está voltando. Por isso, quando Deus deu esse texto, e é um texto que, às vezes eu me preocupo, porque às vezes a gente vê Deus fazer uma obra na vida das pessoas, e de repente essas pessoas param a caminhada, ou se aborrece com alguma coisa, mas de repente a pessoa some. A gente tem aqui na igreja alguns irmãos que sumiram, não vem mais. E a gente tem que dar conta desses irmãos. Será que nós não estamos falhando? Será que nós não temos cumprido o propósito que Deus tem para a nossa vida? Mas eu quero que você receba essa palavra nesta noite, que é uma palavra de alerta para a sua vida, porque Jesus está voltando. Jesus vem buscar a sua igreja, mas Ele vem buscar uma noiva preparada, uma noiva santa, uma noiva que realmente tem lavado as suas vestes no sangue de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, Mateus, versículo 3, capítulo 3. E a pregação de João Batista, que ele diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes e pelos de camelo, e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Vendo eles, porém, muitos fariseus e saduceus, vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada fora. No texto, nesse texto, na Bíblia judaica, ela diz assim: olha, João questionava os fariseus e saduceus: víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da punição vindoura? Produzam frutos que mostrem o vosso arrependimento. Amém? Queridos, eu queria colocar isso daqui, que assim, qual são os frutos que nós temos produzido? Qual é o fruto que cada um tem produzido diante do Senhor? Nós vemos esse texto aqui, que João, ele está indignado com o religioso. E nesse texto você percebe que os fariseus e os saduceus, eles se achavam, tranquilos, porque eles falavam assim: olha, nós temos como pai Abraão. Mas a Bíblia diz assim que João falou assim: olha, Deus pode suscitar filhos a Abraão destas pedras. Então, trazendo para um contexto de hoje, o que isso significa? Que não adianta nós sermos religiosos, nós estamos na igreja simplesmente como pessoas que fazem parte de uma denominação. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. O que a Bíblia está dizendo para nós é produzir frutos de arrependimento. Queridos, quais são esses frutos? Qual o fruto que nós temos que produzir? É o reconhecimento dos nossos pecados. Se você for lá para Gálatas, no capítulo 6, aliás, capítulo 5, quando ele fala das obras da carne, digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfarei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está sobre a lei. Ora, obras da carne são conhecidas e são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Queridos, Deus vai cumprir a sua palavra. Ele está dizendo aqui, olha, as suas obras estão dentro dessas obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Palavra dura, mas não adianta nós queremos nos enganar. Você pode pegar na sua casa e olhar e ver se há na sua vida qualquer coisa
que faz parte disso. Estava ouvindo uma mensagem do pastor Jackson, e ele estava falando sobre identidade, e ele fala que, ele estava na mensagem, ele estava dizendo o seguinte, que uma pessoa que tem uma rejeição, um espírito de rejeição, ele falou que é pecado você se sentir rejeitado, e viver uma vida na rejeição, porque você está negando a palavra de Deus, a palavra de Deus que diz que Deus é um Deus que te liberta, é um Deus que faz de você uma nova criatura. Você não precisa ficar vivendo aquela vida. Portanto, a rejeição é um pecado da pessoa. A pessoa às vezes fica naquele sempre para baixo, achando que as pessoas que têm feito as coisas na vida dela, mas o que a palavra de Deus disse é que uma pessoa desse jeito, ela está negando que a palavra de Deus é verdadeira e que Deus é o Deus que te liberta. Por isso, quais são as obras que nós temos praticado? Quais são os frutos? Queridos, a palavra de Deus diz que nenhuma árvore boa pode produzir fruto mau. Somente uma árvore má pode produzir frutos maus. Se nós formos uma árvore boa, nós temos que produzir frutos bons. Se nós aceitamos Jesus, se Ele entrou na nossa vida, né? Se você ler lá em 1 João, diz que todos quantos a Ele receberam, se tornaram filhos de Deus. E essa é o maior milagre que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. É Ele nascer de novo. Mas Ele nascer não da carne, mas Ele nascer do Espírito de Deus. E quando você recebe isso, é como se Deus trocasse colocasse em você o DNA dele. E se eu tenho o DNA de Jesus Cristo na minha vida, eu não posso produzir frutos maus. Então uma pessoa, porque religioso é fácil, eu posso vir aqui na igreja, eu posso cantar, eu posso louvar, eu posso dizer, né? Posso mostrar que eu sou um espiritual. Mas queridos, a palavra de Deus está falando assim, qual é o fruto que você produz? Uma das coisas que tem um texto que fala assim, né? Que nós devemos tomar cuidado, porque às vezes nós pregamos há muito, mas podemos ficar de fora da noiva. E isso é meu maior receio. Por isso que quando Deus me deu essa palavra, eu fui diante do Senhor e falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu não quero ter falado do Senhor e perder o meu lugar. Por isso, Senhor Deus, eu te peço, me ajuda a produzir frutos realmente bons. Frutos de arrependimento daquilo que eu era, dessas obras que tinham na minha vida, de tal forma que eu tenha esse arrependimento e não volte a praticar essas atitudes. Querido, o problema não é você reconhecer os seus problemas, que você reconhecer que tem na sua vida aspectos desses das obras da carne. Mas o que a Bíblia está dizendo é que você tem que produzir frutos de arrependimento. E arrependimento não é remorso.
não é você saber, né? Faz uma coisa errada, aí se lamenta e pede perdão para Deus, mas depois você volta a fazer as mesmas coisas. Isso não é arrependimento, isso é remorso. E remorso só traz peso na consciência, mas não traz mudança de vida. O que nós precisamos é realmente saber aquilo que Deus aponta na nossa vida, que é pecado, que são coisas que nós devemos deixar de fazer e que realmente nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Às vezes nós temos facilidade, né, de nos arrepender de coisas grandes. Mas eu quero dizer para vocês que para Deus não tem tamanho de pecado. Ele disse aqui que a ira é uma obra da carne. E se eu não me arrepender de ser uma pessoa irada e ser transformado para a ira não fazer mais parte da minha vida, é pecado. Queridos, às vezes a pessoa acha visão e a Bíblia está dizendo, isso é pecado. E essas coisas nos afastam de Deus. Essas coisas, às vezes, nós, como religiosos, nós podemos cometer isso. Achamos que está tudo bem. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu não faço muita coisa daquilo que eu fazia quando eu não conhecia o Senhor. Mas ainda tem coisas na minha vida que Deus precisa mudar. E eu preciso reconhecer isso. E se você olhar no texto, ele diz assim, olha, já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Então, queridos, nós que temos o DNA de Cristo, eu preciso, né, mostrar as características dele. Se você pega um filho, né, que tem o teu DNA, você vai ver que ele tem características que são suas. Eu lembro que quando o Alisson nasceu, eu trabalhava na prefeitura e a minha chefe, ela falava assim, Mazarim, se perder o teu filho, eles vão levar na sua casa. Por quê? Porque tem as características que o DNA imprime na vida da pessoa. Nós temos atitudes que marcam a nossa vida. E o grande problema que quando eu fiz terapia, fiz 2 anos de terapia, e eu achava que não tinha problema nenhum, né? Eu era o cara. Mas a psicóloga começou a levantar umas coisas e comecei a ver que eu tinha problema. E uma das coisas que ela percebeu na minha vida, que eu tinha coisas em relação ao meu pai, que eu fazia igual, mas aquilo que ele fazia, me irritava, mas eu fazia as mesmas coisas. Então, queridos, eu estou dizendo para vocês, que é imprimido em nós as características que vêm pelo DNA. E eu quero dizer para você que se você tem o DNA de Cristo, você tem que ter as características do Senhor Jesus Cristo. Jesus viveu aqui como homem. Ele passou as mesmas situações que nós passamos. Mas a Bíblia diz que ele não
se fez pecador. A Bíblia diz que Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. O que eu preciso é reconhecer que eu tenho esse pecado. Eu tenho que reconhecer pela palavra de Deus. Por isso eu preciso conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que falar para a minha vida aquilo que me separa entre eu e Deus. A Bíblia diz que o que faz separação entre o homem e Deus é os seus pecados. Então, mas a Bíblia está dando uma receita hoje. Você precisa se arrepender e produzir frutos dignos de arrependimento. É você deixar, é você banir da sua vida qualquer coisa que faça separação entre você e Deus. Queridos, e muitas vezes nós temos coisas que nos afastam do Senhor. E não precisa ser grandes coisas. Pode ser pequenas coisas. Mas que Deus muitas vezes fala: meu filho, deixe isso. Isso é pecado. E nós temos resistência muitas vezes a deixar aquilo que o Espírito Santo fala a nosso respeito. Por isso, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos levaria a conhecer toda a verdade. Mas qual é essa verdade? É a verdade a meu respeito. Quando eu dependo do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a trazer a verdade a respeito da minha vida. Aí eu começo a ver aonde realmente eu tenho pecado contra Deus. E eu começo a me arrepender dos meus pecados. Isso vai me fazendo ter mais intimidade com Deus. Por isso que nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos leve a toda a verdade a nosso respeito. Para que nós possamos realmente não chegar a ver, como diz aqui a palavra do Senhor, o machado está posto à raiz das árvores. A palavra de Deus diz que nós somos como árvores plantadas juntos ao ribeiro. Então isso significa que quando eu estou firmado no Senhor, e quando eu busco mais o Senhor, quando a minha vida se enche do Senhor, eu recebo a alimentação que vai me garantir produzir frutos bons. Então é nessa intimidade com Deus, é que eu vou sendo moldado, né, como árvore, uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo. A minha vida na presença de Deus, a minha vida andando sob a direção de Deus, né? A Bíblia tem um texto que diz assim, que nós devemos andar sob as vistas do Senhor, e sob elas temos a instrução. Então quando você anda sob as vistas do Senhor, quando você já não anda mais por você, mas quando você anda pelo Senhor, a Bíblia diz que Ele tem a instrução certa para a tua vida. Então, queridos, o machado está pronto. O que nós não podemos é ser uma árvore que vai ser podada e lançada fora. João 15, a partir do versículo 1, diz que o Senhor, né, a árvore que dá fruto, Ele poda para que ela possa produzir mais fruto. Então, quando realmente nós somos uma árvore plantada no Senhor, a Bíblia diz que o Senhor poda, o Senhor vai aparando as coisas da nossa vida, aquilo que não agrada ao Senhor, né? Aquilo que o Senhor precisa limpar na nossa vida, para que nós possamos produzir mais frutos. Por isso, eu te incentivo, deixa o Senhor podar a sua vida. Deixa o Senhor falar ao teu coração aquilo que Ele quer limpar da sua vida.
e fala para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Mas, Senhor, que os meus frutos possam ser frutos que realmente imprima, né? Que traz sabor na vida de uma outra pessoa. Amém? Querido, é tão gostoso quando você pega um fruto saboroso, não é? Você prova daquilo. Assim, muitas vezes pessoas querem provar do fruto que você pode dar. E aí, às vezes, se ele é um fruto bom, a pessoa vai se alegrar com aquele fruto. E a vida dela também será transformada. Por isso que nós precisamos tomar cuidado, porque Jesus está voltando. E não precisa pensar porque nós fazemos parte de uma igreja, porque o meu nome está no rol de uma igreja, significa que eu vou fazer parte da noiva do Senhor. Eu vou fazer parte se a minha vida está condizente com a palavra do Senhor. Se eu tenho vivido e tenho dado frutos realmente que conduz com a vontade do Senhor. Frutos de arrependimento. E queridos, eu não preciso mostrar para ninguém. Primeiro, eu tenho que ser visto pelo Senhor. É o Senhor quem vai aparar minha vida ou Ele vai podar minha vida. Não são as pessoas. Eu não tenho que estar preocupado com o julgamento dos outros. Eu tenho que estar preocupado com o julgamento do Senhor sobre a minha vida. Como ele diz aqui, os saduceus, os fariseus achavam que eles eram filhos de Abraão. Muita gente tem achado que é filho de Deus, porque um dia falou: eu aceito Jesus como o Senhor da minha vida. Mas isso não dá base nenhuma para garantir tua entrada no reino dos céus. Porque o que dá base, o que dá garantia para você, é se você anda na presença do Senhor. E a Bíblia diz: seja santo. É a santidade da nossa vida diante do Senhor é que pode nos levar à vida eterna. Ser religioso é bom, né? É gostoso você estar numa igreja, você cantar. É gostoso você participar de uma reunião abençoada. Mas o que importa é realmente aquilo que a palavra do Senhor tem feito na sua vida. É aquilo que você tem sido transformado. Você tem que vir para uma igreja, não porque faz parte de uma igreja, mas você tem que vir, como o pastor Jair falou assim, porque o teu coração arde pela presença do Senhor. O teu coração anseia por ouvir a voz do Senhor. Esses são frutos. Esses são frutos que vão levar você à vida eterna. Frutos de arrependimento. São frutos que têm mudado a sua vida. Que Deus tem imprimido o caráter dele em você. Isso garante. Isso é o passaporte. O crachá que você pode levar para quando você encontrar com o teu Senhor. Teu nome vai estar lá escrito que você é filho dele. Mas não viva uma vida terrena. Viva a sua vida para uma vida eterna. Esse mundo aqui passa. Você não leva nada disso aqui. Então não queira, né? Vir para a igreja porque o Senhor pode me abençoar, né? Pode me abençoar para uma vida terrena. Pode me abençoar com um carro, pode abençoar com uma casa. Não, queridos. Comece a colocar os teus olhos na eternidade.
Coloque os teus olhos na eternidade. Queridos, nós temos liberdade hoje, mas as coisas estão acontecendo de uma forma tão rápida, que a gente não sabe que se daqui a alguns anos, nós vamos começar a sofrer perseguições. Se Jesus está voltando, com certeza as perseguições virão. E você tem que estar preparado para viver a eternidade, para rejeitar a sua vida terrena, para você não negar Jesus, se realmente os frutos que você realmente tem produzido, foi porque você está plantado junto a esses ribeiros de vida eterna. Não deixe que a sua raiz, a sua planta, não dê frutos, mas que você realmente possa produzir esses frutos dignos do Senhor, que te levarão à vida eterna. Amém? Queridos, só isso. Você vai para casa mais cedo hoje. Mas saiba que Deus não vai cobrar da minha vida por não ter falado para você. Deus falou primeiro comigo, mas eu tinha que falar para você tomar cuidado, para você realmente ter uma vida centrada no Senhor, e para você não viver a velha natureza, mas viver de uma forma que não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. O viver que eu tenho agora é o viver de Cristo na minha vida. Isso é o que basta para a tua vida. Por isso eu queria que você fechasse os teus olhos agora, baixasse a tua cabeça. Se por acaso essa palavra serviu para você, se ela não foi só para mim, eu queria que você falasse: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas Senhor, muda a minha vida. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo dos meus pecados. Mas me ajuda a viver para a vida eterna, meu Pai. Ó Deus, eu me coloco diante de Ti, Senhor. Coloco cada um, Senhor Deus, que está aqui nesse lugar, Pai, porque o Senhor nos conhece. Senhor, eu te peço perdão, Pai, por tudo aquilo, Senhor Deus, que eu tenha feito ou faço, Senhor Deus, que não te agrada. Mas eu te peço, Senhor Deus, me ajuda, ó Deus, a viver plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, Pai. Senhor Deus, que cada um aqui, Senhor, possa viver de tal forma, Senhor Deus, que quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, que ninguém fique, mas que cada um faça parte da tua noiva, que possa ser recebido por ti, Senhor. Ó Deus, que possa, Senhor Deus, ter a morada celestial, ó Deus. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, agora possa, ó Deus, sondar a nossa vida, Senhor. Deus, e vês, como diz o salmista Davi, se há em nós algum caminho mau, Pai, e nos conduza, Senhor Deus, para a vida eterna, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te peço pela minha vida, Senhor, te peço pela vida de cada um dos meus irmãos aqui nesta noite, ó Pai. Deus, mas completa a tua obra nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, e nos ensina a correr a caminhada que o Senhor tem para nós, ó Pai, de tal forma
que alcancemos, ó Deus, o prêmio da eterna salvação, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor. Senhor Deus, que haja o desejo no coração de cada um, ó Deus, essa ansiedade pela tua volta, Pai. Deus, e o desejo de participar, Senhor Deus, do teu reino. Abençoa a tua igreja, Pai. Leva-nos, ó Deus, para um nível que seja agradável ao teu coração. Abençoa cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor.